É esse Uma esse coisa, o problema. e assim, o cara, não, mas vídeos são importantes. Veja, o cara quer fazer vídeo e constranger algum adversário político é do game. Agora, precisa ser assim, vou pegar só estranhos na rua. Por exemplo, se alguém pegar e for pegar um político do Centrão e constranger o cara, um cara mamateiro, um ladrão, ué, Igual o Pedrinho acabou de fazer. igual o Pedrinho fez agora com o cara da... Levou a cueca de dólar pro cara da cueca o cara de dólar. Da cueca de dólar. Se o Pedrinho vai... Se tem um político corrupto do Centrão numa cidade do interior e você faz igual o CQC fazia, isso é bem-vindo. Dito isso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Um cara como o Bétega levou, vamos dizer, essa imbecilidade ao estado da arte. Abre o YouTube dele. Tem uma coisa que me mandaram, é uma das coisas mais horríveis. Veja só. É um vereador esse cara? Petistas passam pano para o irmão do Lula. Petista diz que Bolsonaro e Jesus são comunistas. Petista quer que o Brasil vire uma Venezuela. Caralho, só petista. Defende aborto para bebês com deficiência. Petistas não aceitam que o Lula faz fake news. Desarmei argumento de petista mostrando um vídeo. Comunista quer fazer revolução no Brasil. Esquerdistas falaram que 14 anos de cadeia é pouco. A petista mais maluca que já conheci. Mandei prender uma feminista na manifestação. Não mandou nada, cara. É isso. É isso. Então, assim, a pessoa acha que o mandato dela era isso. Então o cara ficou viciado lá no... Ele é um avatar digital. Ele é um avatar digital em tal ponto. Eu até tenho um artigo nessa valete aqui sobre isso, tá? Eu não quero ficar assim, vamos lá... pagando de putão intelectual, não sei o quê. Pelo contrário, essa história do erro do Bétega, eu tenho um artigo sobre isso, sobre pessoas que são avatares digitais. Elas perdem a humanidade delas e a vida delas é baseada nesses estímulos algorítmicos. O Bétega não tem humanidade, ele não liga para as pessoas ao redor, ele não liga pro eleitor. Tem um caso, né? Aí deixo pra equipe comentar em detalhes. Tem um caso aí, uma pessoa que precisa ser ajudada e tal. Mas se eu gravar o vídeo não vai dar view. Tipo assim, a preocupação dele é se um atendimento dele vai dar view ou não na rede dele. O cara é um algoritmo ambulante. Ele não tem humanidade. É um sujeito que perdeu. Ele é um NPC, como fala ali. Ele quer ser um influenciador e não mandatário. Exato. Então o mandato serve... E aí eu fico criticando... Essa é a parte mais bizarra. Eu tava me sentindo angustiado, galera, porque eu ficava lá na minha live falando, não, olha o mandato de um farrur, olha o mandato desses caras, dessas bancadas de bala retardado. O mandato é o mandato de um personagem e o mandato serve ao personagem. Enquanto isso eu abrigo um Instagram, o Bétega lá, comunismo, socialismo. Foi tão... mano, e a abóbora? Vai comer abóbora? Mano, tem picanha, né? Tem um cara, tem um dos vídeos mais retardados que eu já vi na minha vida, que um cara tava com uma camisa escrito Veneza, ele era um esquerdista. Aí ele, entendi, Veneza pra você e Venezuela pro povo. Aí o cara falou assim, vai tomar no seu cu. Assim, eu concordei com o cara, falei, meu Deus, é isso. Isso é um deles, né? O cara parecia um imbecil, um imbecil completo. E eu volto a falar, se isso fizesse parte de uma estratégia em que ele estivesse atendendo bem a população de Curitiba, dentro do plano... Não, ele falou pras pessoas que ele não acreditava no partido Missão. Não, isso aqui eu achei que o Renan tava zoando pra montar um partido. Ele é tão obtuso, que esse é o problema dessas pessoas assim. O sonho de 10 em cada 10 políticos no Brasil é conseguir montar um partido. 10 em cada 10 políticos, tá? Até políticos, assim, especialmente políticos ladrões, isso aí pode ser um instrumento pro cara ficar rico, né? Do idealista ao ladrão, 10 em cada 10 quer montar um partido. É a coisa, estrategicamente falando, é o maior investimento político na estruturação de um grupo que você possa ter. Ele achou que a gente foi burro nisso, Arthur. Sim. Ele falou, foi uma estratégia errada. Estratégia errada? Assim, se ele perguntar pros maiores estrategistas políticos do Brasil, todos vão concordar. O Kassab, ele montou o PSD, que é o partido dele. O Bolsonaro, que nem é um estrategista, ele tentou montar e não conseguiu. De onde esse cara tirou isso? Deixa eu responder um cara, o AS mandou assim, entendi o que aconteceu, mas agora o que acontece com os vídeos do Guto e o Renato Batista brigando com todo mundo na rua? Embora seja outra situação, acham que esses vídeos também podem atrapalhar? Eu nunca gostei dos vídeos do Renato, com aquela placa. Posso falar aqui abertamente, tá? Dito isso, o Renato nunca trairia a gente e ele achava que era uma estratégia válida. Milhões de views. Ou seja, era uma ferramenta que ele tinha à disposição para participar de uma eleição. Lembrando que o Renato concorreu para vereador em São Paulo, indo contra Marçal, chamando Marçal de vagabundo, sem apoiar ninguém. Ele foi pra uma eleição quase suicida. É uma arma que estava à disposição. A gente não é intolerante. O ponto que vocês precisam entender é, a gente é tolerante à produção de determinado tipo de conteúdo, conquanto a pessoa já seja leal ao propósito e tem um plano bom pra nossa causa, né? Porque aí, senão a gente vai ser assim, vocês vão ser a virgem no puteiro. Ninguém aqui tá se propondo a ser virgem no puteiro. A gente tem que ganhar a eleição no fim do dia. Se você não ganha a eleição, você não tem, né? Você não tem capacidade de ação. Então, a gente não quer atrapalhar os porta-vozes. O caso do Bétega, até a eleição, ninguém tava sabendo que o Bétega tava falando em sair do MBL, que o Bétega tava agindo dessa maneira, que ele montou um gabinete paralelo pra administrar a campanha dele, tá? Que ele tava tocando as coisas da cabeça, ele tinha um plano de sair. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que ele queria fazer um mandato só pra fazer views.
Não, e outra coisa, o problema não é que é uma coisa dicotômica. Ou você faz vídeo e não trai o MBL e tá tudo bem, ou você faz vídeo e trai o MBL e não tá tudo bem. Não, não, não. O vídeo ele tem que ser um chamariz para o trabalho sério. E quando você faz análise dos mandatos do MBL, pega o primeiro mandato do Kim, pega o segundo mandato do Kim, pega o meu mandato, pega o mandato do Guto, pega o mandato da Amanda, que em tão pouco tempo já fez tanto. A qualidade do mandato diz por si só. Eu vou te contar, vou revelar outra coisa pra vocês, vocês também não sabem. Toda vez que eu vou num debate, eu levo uma pastinha, que é a minha cola. Existem algumas coisas que são universais. Então, por exemplo, áudio. Eu não importa o debate. Se eu for debater questão indígena, eu tenho que ter uma página lá do áudio, porque vão tocar nisso. Tem coisas que são universais. Uma das coisas universais que eu coloco é mandatos do MBL. E eu tenho dados do mandato do Kim primeiro, do segundo mandato do Kim, do meu mandato, do mandato do Cu, do mandato da Amanda, blá, blá, blá. Eu tenho isso é universal. Isso é a primeira página de todos os materiais que eu levo em todos os debates. Porque peraí, então, você tá falando de quem? Mandato? De quem que você quer falar do mandato? E eu tenho uma lista de coisas pra apresentar. Ah, o Guto! O Guto faz o quê? O Guto fez Change My Magic? Tá, então deixa eu falar uma coisa do Guto. Pá. Ah, de mim, você chamou os caras pra porrada. Tá, então peraí. Pá. Kim, Esses dias, inclusive, um dos cortes que viralizou eu com o Superman foi eu comparando o mandato do Eduardo Bolsonaro com o Kim Kataguiri. Não tem do Bétega! Tá, e o Bétega lá? Pô, o Bétega faz uns vídeos muito loucos contra o comunismo. Eu não tenho o que falar do Bétega. E não é porque o pessoal não trabalha. Porque, por exemplo... o time é ótimo. Exatamente. O Will, o França, os caras estão lá pra cara. Meu, denúncia aqui. Porra, projeto de lei ali. Porra, fiscalização ali. E o mandatário não deixa. Então o problema não é a combinação vídeo retardado com deslealdade somente. É o vídeo retardado com deslealdade com falta de trabalho. É um tripé de merda. Entendeu ou não? Você entendeu? Porque, vamos lá. Tem problema o Bétega ir pra rua e fazer o comunismo? Não tem. Se eu tiver na minha pastinha lá do debate uma série de coisas pra falar dele. Eu acabei de dar o exemplo esdrúxulo aqui. Não tem problema o Kim rebolar a bundinha dele num clipe da Amanda. Porque quando eu pego e falo assim, então vamos falar do mandado do Kim? Isso é tão claro que ninguém debate isso comigo. Eu já fui, cara, sei lá quantos debates já fui. Com bolsonarista, com esquerdista, com ANCAP, com todo... Ninguém fala assim, e o Kim que não faz? Não tem como. Levanta essa bola aí. Fala aí que o Kim não faz nada. Então bora, vai lá. Entendeu? É maravilhoso isso, se alguém levantar essa bola. Fala isso do Guto, fala isso de mim, fala isso da Amanda. Cara, você vai se fuder. Agora fala isso do Bétega. Você entendeu o problema, cara? Então, é isso, cara.